Salve a todos, com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, né? Estamos aí preparando uma evangelização. O dia 15 de dezembro, hoje é dia 2 de dezembro de 2014, né? Estamos aí quase terminando o ano. E eu estou gravando aqui exatamente às 11 da noite, né? E 44 minutos. Já vou praticamente postar esse vídeo, né, na internet, para vocês estarem acompanhando. Bem, estamos aí, gente, pregado a palavra de Deus, mostrado para o povo, né, crente, cristão, evangélico, protestante, que o caminho, né, ele tem que ser mais estreito, né? Está muito larga essa porta, né? A qual a igreja protestante que eles falam, né? Porque o cristão, o cristianismo, ele está gerando igreja gay, cristã, né? Pagode, funk gospel, samba gospel, funk gospel, bar gospel, né? Zona pra crente, sexy shopping gospel, luau cristão, festa fantasia, Halloween, né? E dizer para vocês, gente, que esse não é o caminho, né? Não é o caminho é o Senhor. E mostrar, gente, que estamos sendo alvo de críticas demais, né? Tem umas pessoas que elas ficam quietas, só observando, assistindo, depois elas vêm com setas do maligno mesmo. Nós estamos observando a palavra de Deus, né? Nós estamos observando o que está escrito. A palavra de Deus ela fala assim, ó: Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar. Muitas pessoas, gente, elas dizem assim: olha, se a gente vivesse, né, na época dos profetas, nós não mataríamos os profetas, não íamos apedrejar os profetas. Se nós vivêssemos na época de Jesus, Jesus, nós não crucificaríamos o Filho de Deus. De maneira nenhuma eu negaria ao Senhor como Pedro negou ele, né? Mas não recebem Jesus na vida deles, né? Por quê? As pessoas estão sendo levadas, né, a apenas serem bajuladas, né, pelo homem. Você vai ter carro, você vai ter casa, você é uma pessoa abençoada, varão valoroso. Mas na hora que Deus, né, ele realmente fala com o povo, é como ele disse para um profeta, né? Esse povo não vai te ouvir. Por quê? Não querem dar ouvido a mim, né? Então, as pessoas elas não estudam a palavra, observam a palavra, o que falta, né? Então ele disse: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ou seja, Deus, né? Então, se alguém, né, recebe aquele que Jesus enviou, né, recebe a Jesus. E se alguém recebe a Jesus, recebe a Deus, né? Mas as pessoas não estão preocupadas, né? Então, gente, as pessoas elas não querem receber aqueles, né, que Jesus envia, né? E só que nessa atitude eles não recebem a Jesus, não recebem a Deus, né? Porque eles querem receber palavras boas, eles querem ouvir coisas boas, coisas bonitas. Eu vou mostrar uma coisa para você muito interessante, para que você preste bem atenção, né? Porque nós procuramos sempre, gente, examinar, procurar, para mostrar para vocês o que está acontecendo, né? No meio cristão, no meio evangélico, no meio católico, no meio das pessoas que buscam a Deus, né? Porque se eu falar do povo católico, não quer dizer que eu seja católico. Da testemunha de Jeová, não é porque eu sou testemunha de Jeová, porque para mostrar para vocês assim que as pessoas elas estão totalmente fora da palavra, estão fora, gente, estão lendo a Bíblia, estão pregando, usando a Bíblia, mas não estão servindo o verdadeiro Deus. Olha só, Evangelho de João 5 diz assim, 5:37, olha o que Jesus fala: e o Pai que me enviou,
ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós. Olha só. Gente, olha, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O povo de Deus, né, o povo que foi tirado da terra do Egito, da casa de servidão, estavam ouvindo isso aqui da boca de Jesus. Mas a palavra de Deus não permanece em vocês, porque naquele que me enviou não credes vós, né? Então a palavra não permanece em vós. Quando vocês não crêem, a palavra não permanece, gente, porque não há obediência, não há fé, não há crença, porque eles querem montar um Deus, né? Deus não é um Lego, né? Que você vai, eu quero uma casa e monta, depois desmonta, eu quero um carro, monta, eu quero isso e monta, né? Então não é isso. Vocês examinam as escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, né? Quantas são as pessoas, gente, que vão para a igreja e querem ser salvas? Né? Elas querem viver com o pé no mundo e serem salvas, né? Ao mesmo tempo. Elas querem construir um paraíso na terra, casas, carros, e ainda querem ser salvas, né? Jesus falou, meu reino não é deste mundo, né? Vocês examinam as escrituras porque vocês acreditam, né, ter nelas a vida eterna, né? E são elas que de mim testificam. E não querem vir a mim para teres vida, né, para teres vida. Então, assim, as pessoas querem ter vida eterna, mas não querem ir até Jesus, né? Não querem fazer a vontade de Jesus. Recebemos, gente, muitas críticas de pessoas ligadas à obra de Deus, pessoas que fazem a obra de Deus, obreiros, filhas de pastores, pastores, evangelistas, diáconos, pessoas que estão na obra de Deus, mas não querem ir até Jesus. Diz mais assim: eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitam, né? Ou não me querem receber. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitam. Agora eu vou mostrar aqui, eu vou continuar lendo aqui depois, João 5, versículo 44 agora, mas eu vou mostrar aqui o que Jesus quer dizer aqui, ó. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais, né? Porque mandaram matar, né, o Filho de Deus. E se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitam. Eu vou mostrar aqui um vídeo, né? Eu vou estar aí falando, né? Depois eu vou fazer esse vídeo junto com a irmã Diana. O que Jesus ele quer dizer com isso, né? Que se outro vier, veja bem, o Papa, né? As igrejas, né? Que vamos voltar aqui que eu vou ler, né? Igreja por igreja, você que está ouvindo em MP3, né? Você não pode ver as imagens, mas você pode estar acessando, né? O nosso blog é sua-igreja.blogspot.com. É um encontro ecumênico, né? Da Igreja Católica, a qual pastores, né? Que nós sabemos que a Igreja Católica ela é uma igreja idólatra, né? Eles cultuam, né, a Maria, eles pregam a idolatria, é uma abominação aos olhos de Deus. E nós vemos aqui pastores, líderes, igrejas sendo representadas por homens para prestar honras, né, a este povo, né, que é um povo idólatra, né? Vamos ver aqui. As igrejas, representantes da igreja ortodoxa, compareceu para prestar honra ao Papa. Vamos continuar. Vamos lá, a gente vê, né? Vai lá, beija a mão, presta honra, né, para eles. Igreja Metodista prestou homenagem para ele, né? Veja lá, se curvando para o homem, né? Vamos ver. Igreja Presbiteriana. Vamos lá.
mais igrejas, né, se prostrando, né, para Lutero não acreditaria, até o representante da igreja luterana, né? Você vê que Lutero, né, ele não aceitava essas coisas, né, da idolatria. Aí veio a igreja protestante, né, que é a evangélica hoje, cristã, né, os evangélicos. E eles estão aqui prestando homenagem para o Papa, né? O povo se misturando, gente. As pessoas podem achar, né, fim da picada, o que o irmão Alex está falando. Mas infelizmente, gente, infelizmente, a igreja, né, ela está evangélica, ela está, não está, né, agradando a Deus, né, porque não tem pregado um Deus vivo, não tem pregado Deus verdadeiro. Agora a igreja batista, né, você pode acompanhar, nós temos colocado aqui, a igreja batista também esteve presente para prestar a sua homenagem a Roma. Vamos continuar aqui. Igreja Batista. Então assim, gente, são igrejas que pregam Deus, né? Mas que estão aí, olha só, agora, né? E os pentecostais marcaram presença em sinal de união com a igreja mãe, né? Eu já vou falar sobre isso, sobre a igreja mãe. Olha lá, pentecostais. É o pessoal que grita, e berra, e pula, e bate o pé, e sapateia. E por fim, né, o representante de todos os evangélicos. Então, gente, é uma coisa assim que a gente vê essas coisas, né? E as pessoas podem falar, mas Salomão, ele também fez aliança com vários povos idólatras, né? Mas que fim que deu, né? Que fim que deu a desobediência a Deus? Estava lendo algo sobre os apócrifos, né? Textos, né, que não constam na Bíblia, né? Não tem na Bíblia. A Igreja Católica, ela baniu, né, como algo que não tem que estar na Bíblia, né? Os apócrifos, né, são textos que não estão na Bíblia. A Igreja Evangélica, ou cristã, ela saiu da Igreja Católica, né, porque era a Igreja Católica Apostólica dos Apóstolos, depois passou a ser Católica Apostólica Romana. Aí veio depois a Igreja Evangélica. Nasceu disso, né, dessa briga, né, vamos chamar assim, aí nasceu a Igreja Evangélica. Mas eu vi um comentário muito interessante, a qual eles não acrescentaram nenhum apócrifo, né? Eles tiraram alguns livros, né, que existe na Bíblia Católica. Vamos falar aqui sobre escritura, gente, tá? Não vamos falar aqui Bíblia Católica, Evangélica, é a escritura de Deus, né? O católico, ele adora imagem, mas quem está errado é ele, porque a Bíblia dele fala que não é para adorar imagem, né? Então vamos deixar bem claro que na Bíblia Católica diz que não deve adorar imagem, está culto. Eles prestam culto para Maria, vão conta, nem ele acredita pelo que eles estão indo contra. Mas o interessante que a gente tem que analisar é o seguinte, que a Bíblia evangélica, ela não tem nenhum texto, né, considerado pela Igreja Católica algo, né, que eles dizem que não pode ter de nenhuma maneira. E eles respeitaram isso, né? Por quê, né? Então a gente tem que parar para pensar os critérios que foram usados para formar a Bíblia evangélica, sendo que existem muitos livros. Por que eles deixaram livros de fora? Por que a Igreja Católica acrescenta? Né? Então temos que analisar o que acontece. Agora nós vemos aí a união de muitas igrejas evangélicas com a Igreja Católica, saudando,
ou fazendo alianças, né, que é contra a vontade de Deus. Mas Jesus ele fala assim, ó, eu vim em meu nome e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitam. Como podeis vós crer? Né? Recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. Não cuideis que eu hei de os acusar diante do Pai. Há um que os acusa, que é Moisés, em quem vocês esperam. Porque se vós creste em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Né? Mas se não credes nos seus escritos, como vão crer na minha palavra? Aqui, gente, é um trecho bem curto, né? Porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Isso aqui, a Testemunha de Jeová, elas dizem, né, que Jesus não é Deus, né? E Jesus está deixando claro aqui que Moisés, ele escreveu dele, né? Mas se vocês não crêem nos seus escritos, como vão crer nas minhas palavras? E dizer assim que as pessoas buscam, gente, nós pregamos a verdade. É a verdade, essa é a verdade, sabe? Pessoas falam assim, você prega para as pessoas se afastarem. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos pregando para mostrar para você que você é um objeto, né? Você é um objeto na Terra. Para Deus não, você é um filho amado, mas para o mundo você é um objeto, né? Como que organizações, né, evangélicas, vou chamar assim, vão em reunião de igrejas católicas ou o que eles fazem, né? Ali o povo de Deus se mistura. Não há união entre esses dois povos. Agora se está tendo é porque é o espírito do anticristo, para você entender o que está acontecendo. Quando eles chamam a igreja católica de igreja mãe e igreja evangélica filhas, né? Por quê? Por causa desse tipo de coisa. Eles estão indo lá saudar, então eles entram em aliança, vamos fazer assim, vamos unir os povos. Isso é o espírito do anticristo, gente. Não é o irmão Alex que é perturbado, o irmão Alex não é pela paz, o irmão Alex não gosta da caminhada para Jesus. Gente, a união, aí você pega uma igreja que está toda torta, com uma igreja que está mais torta ainda, e vira aquela bagunça, não há santificação, não há nada. Né? São um monte de idiota gritando Jesus, e como se fosse um time de futebol que eu já vi, né? Mas não há palavra, não há nada, só festas. Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé, estavam todos mundo ali, desapercebidos, se dando casamento, e quando veio o dilúvio levou a todos. As pessoas não estão atentas, né, na palavra de Deus. Então diz aqui, ó, como vocês podem crer, recebendo honra um dos outros? Então você vê, ali os pastores, né, o padre, estão recebendo honra dos outros. Ele diz assim, ó, eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitam, não me aceitais, né? Se outro vier em seu próprio nome, é esse vocês aceitam. Bem, essa palavra em nome do Senhor Jesus, queria mostrar, vou fazer um vídeo junto com a irmã Daiane sobre isso, né, sobre esse encontro, né, as escondidas. É porque você vê que essas coisas não é muito anunciado, né? Você imagina, né? Poxa, pastores e dizer todos os nomes deles assim. E o povo bate palma, gente, ó, católicos, né? Temos aí vídeos, né, do Padre Marcelo cantando com vários cantores evangélicos, né? Cantoras evangélicas dizendo que vai ter um avivamento dentro de igrejas católicas. Gente, não existe isso. Não existe isso. Temos vídeos de pastores pregando dentro de igreja evangélica, ou pastores pregando dentro de igreja católica, e não falam nada da idolatria. Sabe, como se fosse, sabe, essa é a vontade de Deus, né? Vamos lembrar, gente, que esse é o espírito do anticristo que já opera entre nós, né? Já está entre nós, já opera, né? Colocando aí o erro, né, no meio do povo de Deus. Quero agradecer as muitas oportunidades, né, que tenho tido. Vamos estar evangelizando no dia 15, né, de dezembro deste ano. Vai ser a última evangelização na internet que vamos fazer este ano. E estamos continuando entregando os DVDs, evangelizando, graças a Deus, por mais que os pastores dizem nas igrejas para não pegar, o povo está pegando, graças a Deus por isso. E dizer para vocês que, para vocês observarem, gente, a palavra de Deus.
observe, procurem saber por quê, porque a tua alma, né, a tua alma está em jogo, né? Ah, mas eu sou pentecostal, eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo. Seja de Deus, verdadeiro adorador, porque é esses que o Pai procura, né? Não queira ir atrás de movimento, né? O movimento que você tem que ir é pela palavra, né? Vamos lutar pela palavra, preservar a palavra, não vamos deixar mudar, porque as pessoas têm mudado a cada dia, né? Fazem milhares de coisas por causa de um versículo, sendo que nós já mostramos aí em um vídeo que como a Igreja Universal manda queimar, e eles colocam o nome do propósito de pão da vida. Vamos queimar o pão da vida. Mas a Bíblia fala que quem é o pão da vida é Jesus. Então não vamos por versículo, gente. Vamos pela palavra de Deus, inteira, completa, genuína, porque assim Deus pode abençoar a nossa vida em nome do Senhor Jesus.